A educação, a produção do conhecimento deveriam ser as prioridades entre todas as prioridades políticas. Mas o Brasil, em plena civilização do conhecimento, está tendo muita dificuldade para inserir-se no mercado globalizado, dado que o nível educacional médio da população é relativamente baixo, e essa opinião é do deputado e ex-ministro dos Transportes Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor que é um homem da infraestrutura, vem de lá, de repente está voltado para as causas da educação, por quê? Bem, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de conversar com o Brasil aqui através do Palavra Aberta e sob a tua batuta, a tua condução. Obrigado. Para mim já é um privilégio, portanto, quero agradecer a ti e aos nossos telespectadores, que são a razão da existência do programa. Mas por que eu passei já uns 3 anos a cuidar de temas educacionais? Primeiro, eu não renuncio à minha condição de alguém que conhece um pouco da infraestrutura brasileira. Eu tive, nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique, eu tive a responsabilidade de ser o ministro dos Transportes, na época em que metrôs todos estavam lá, todos os portos estavam lá. A gente vivia um ministério muito grande, muito poderoso e, por via de consequência, com muita influência dentro da infraestrutura nacional. Mas desde aquela época o senhor já sentia essa carência? Se a infraestrutura física é importante, mas qual é a razão da vida em sociedade? É as pessoas, é promover a felicidade das pessoas. Se nós lembrar, lá vamos voltar 2.400 anos atrás e vamos ao Aristóteles, quando ele conceitua a política. A política é a ciência de fazer as pessoas que vivem em sociedade felizes, é promover a felicidade daqueles que vivem em sociedade. E agora volto eu, por que não mais tanta dedicação à infraestrutura e passei a cuidar de conhecimento, de educação. Se a infraestrutura física é importante para a vida em sociedade, os negócios não andam se não tem o transporte, a comunicação, a energia, menos eles andam se a infraestrutura humana, se as pessoas não correspondem às exigências daquele momento. E neste caso, eu senti que nós, Brasil, estávamos e estamos precisando uma adequação, uma atualização no que diz respeito ao conhecimento médio da população. Daí porque passei a ser um estimulador do processo educacional, que é a matriz, ou então é a fonte do conhecimento. Não se restringe só à educação formal, o conhecimento é um pouco mais amplo, mas é a partir da educação formal que a gente vai ao conhecimento. Deputado Eliseu Padilha, desde que eu me entendo por gente, que ouço falar da educação como prioridade, etc. Se sai governo, entra governo, a gente ouve isso. Na sua opinião, o que precisa ser feito para se sair do discurso e se ir definitivamente para a prática nessa área? Se nós tomarmos essa eleição que houve agora, a eleição municipal, todos os candidatos a vereador, vice-prefeito, prefeito disseram no palanque que educação estava em primeiro lugar. Daqui mais 2 anos, ou há 2 anos atrás, houve uma eleição geral. Deputado estadual, vice-governador, governador, senador, vice-presidente e presidente. Na palavra de todos, educação é prioridade. Ocorre que, eu acho que há esse sentimento que eu tenho de que a educação tem que ser prioridade, ele é generalizado. Só que as pessoas pensam que deve transferir isso ao Estado, que o Estado é que tem que tomar esta decisão. E não é esta a verdade. No Brasil, a Constituição Federal de 88 descentralizou o processo educacional e trouxe para a democracia participativa. Hoje, o Conselho Municipal de Educação define a educação do município e ele é formado não pelos detentores de mandato, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. E mais, a cidadania, diante da globalização, nós estamos vivendo de 1985 para cá um processo de globalização da economia.
e globalização da informação. Então, nós, brasileiros, temos que ser competitivos com todos os outros países do mundo se quisermos vender. Isso é lá na casa da tia Joana que vende cuca. Se ela não tiver uma cuca que seja melhor, do ponto de vista da qualidade, ela não vai vender a cuca dela. Assim é o produto do brasileiro. Os produtos manufaturados no Brasil, nós estamos em descendência profunda. A Fiesp já fala em desindustrialização no Brasil. Por quê? E as pessoas não associam, jamais associam a falta de formação. Um problema desse com a falta de conhecimento. Então, uma questão agora, de educação. Agora nós dois na podemos, base de tudo, né? Vamos conjuntamente responder a tua pergunta. Então, por que o poder público não prioriza a educação efetivamente? Esta priorização, ela não passa só pela remuneração. Ela é, sim, nos países desenvolvidos, onde a educação é muito boa, Coreia, Finlândia. Vou tomar esses dois países. Lá, a função de professor é das funções públicas das mais bem remuneradas. Então, pense assim no vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal no campo judiciário, o ministro de Estado no Executivo e um parlamentar aqui no Legislativo. Este é o patamar do professor nesses países desenvolvidos, que aqui no Brasil, o professor, infelizmente, ele só fica professor quando ele não tem alternativa de ter algo em que ele possa dar um conforto maior para a sua família. O professor é um idealista, ele vive em razão deste ideal, ele sabe disso que nós estamos falando. E eles são, em que pese, viver com salários que são chegam a ser vergonhosos, eles continuam sendo felizes e idealistas. A revista Veja publicou essa semana uma matéria mostrando que, na sua maioria, mais de 70% dos professores são felizes, mesmo ganhando tão pouco. Agora, eu pergunto, sujeito que vai ganhar um salário mínimo e meio, professor de uma escola pública municipal pelo Brasil afora, eu não preciso pensar que é no Nordeste, é lá no Sul, no Rio Grande do Sul, no meio estado. Ganha um salário mínimo e meio. Eu pergunto, se ele tem uma boa formação, ele pode ser um gerente de uma loja, um bom vendedor numa loja, em que ele vai ganhar de 5 a 10 vezes mais. E eu pergunto, é justo que se exija dele? Vamos exigir dele o sacrifício de ficar só pelo ideal? O ideal dele, na hora dele pagar uma prestação do carro, o ideal não paga. Na conta do supermercado, o ideal não paga. Agora, deputado, a escola para o filho, o ideal não paga. Deputado Eliseu Padilha, o que esta casa legislativa, a Câmara dos Deputados, onde estamos, pode fazer efetivamente nesse sentido? Veja, eu penso que nós temos que valorizar a educação como um todo. Começa com a valorização do professor. O professor é a matéria-prima para se fazer educação, para se fazer conhecimento. Agora mesmo, foi decidido aqui, na nossa nova lei a lei que vincula os recursos na educação, Plano Nacional de Educação, PNE, nós definimos que, como nós estávamos gastando 5%, nós vamos gastar 10% em 10 anos a contar de agora. Nós vamos chegar em 10%. Eu acho que isso é bom, vai dobrar o investimento, mas não se pode continuar com a mesma sistemática. Então, onde eu tinha 4 professores, eu vou botar 8 professores ganhando 700. Não, nós temos que criar um programa, um processo de meritocracia. Nós temos que, quem ensina de verdade tem que ganhar mesmo. E quem não ensina, nós temos que trocar por quem quer ensinar, mas pagar bem. Então, só o dinheiro não vai resolver também. Nós temos que botar mais dinheiro, sim, valorizar o professor, mas também valorizar a atividade, valorizar aquele que produz, em relação àquele que circunstancialmente não produz. Nós não podemos continuar fazendo mais do mesmo, entende? Não significa, então nós vamos dobrar o dinheiro, vamos dobrar o número de professores. Bobagem, vai continuar tudo igual, não vai mudar nada. Nós temos aqui partir para o que fez o Chile, por exemplo. O Chile começou na década de 70 com um Plano Nacional de Desenvolvimento vinculado, amarrado, linkado num Plano Nacional de Educação. Então, lá no Chile, eles formam as pessoas para a atividade que é própria do Estado chileno e ali eles são competitivos. Olhe só, das economias mais competitivas do mundo nesse momento, se encontra o Chile. Aqui na América do Sul, apenas o Chile. Apenas o Chile. Por quê? Por um Plano Nacional de Educação que está com 40 anos de implantação. Apenas para nós registrar aqui,
média da população com nível superior, o Chile tem praticamente 4 vezes, tem 3 vezes e meio que é o brasileiro. Quer dizer, nós temos que mudar. E a universidade brasileira precisa começar a pensar na sua origem, quando ela era uma formadora muito mais na área humanística do que na estritamente técnica. Deputado Eliseu. E eu acho que sim, olha só, nós vamos estabelecer os degrauzinhos. Educação infantil, é o primeiro degrau. Segundo, a educação fundamental. Terceiro, a educação de nível médio. E, por último, a educação de nível superior. Não adianta nós querer só o ensino superior, vamos valorizar, não adianta. A casa não se faz o telhado. O telhado só vem depois de ter o madeiramento e as paredes. E, neste caso, o ensino superior é o telhado. Nós temos que começar no alicerce. Qual é o alicerce? É o ensino infantil. É antes do sujeito entrar no ensino fundamental. Tem que haver um encadeamento em que se valorize o professor, a sociedade participe. Essa matéria da Veja mostra que os professores se aperceberam aquilo que nós já sabíamos. 94% do fracasso do processo educacional é atribuído pelos professores à falta de participação da família e da sociedade. Deputado Eliseu Padilha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pela nova bandeira. Eu é que agradeço. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.